Elias, furioso, foi até a mulher, chegou perto dela e num ímpeto pensou em agredi-la, porém, respirou fundo e se controlou, sabendo que se ele encostasse nela, alguma câmera poderia gravar tudo e ele seria preso. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Elias, ansioso, batia os pés no chão enquanto esperava o seu patrão lhe chamar. Ele tinha dito que queria falar com ele, com urgência e, como não era comum ele ser chamado para uma conversa, ou para um feedback, que eram momentos nos quais o seu patrão chamava funcionários para conversar sobre o desempenho e formas de melhorar o trabalho, ele estava ansioso. Elias estava na empresa há mais de 10 anos, e ele sempre tinha sido o tipo de funcionário que os outros se espelhavam, e tentavam copiar, e não do tipo que era chamado para uma conversa sobre desempenho. Ele orgulhosamente ostentava o posto de vendedor que mais trazia lucros para a empresa e todo o seu esforço em conseguir novos clientes e não perder os antigos, garantia a ele várias bonificações em seu salário e promoções que nem mesmo existiam antes de ele entrar na empresa. No período em que ficou naquela empresa ele se saiu tão bem que conseguiu um aumento de salário, que permitiu que ele financiasse uma boa casa e um carro, uma sala própria, se tornando o primeiro vendedor a ter um espaço só seu e, é claro, o respeito de todos os seus colegas de trabalho, além de constantes parabenizações dos próprios diretores e presidentes da empresa. Com tantas qualidades, a única coisa que faltava em Elias era a humildade. Ele nunca tinha sido pobre, sempre tinha pertencido a uma família de classe média, que nunca passou por nenhuma dificuldade, sempre conseguindo manter a casa em ordem e pagar as contas em dia, e ainda viajar com frequência. Com essa vida tranquila, Elias nunca tinha passado por nenhuma dificuldade financeira, então, em sua adolescência, quando alguém vinha até ele e falava que estava com contas atrasadas, sem eletricidade ou sem água, ele apenas dava risada. Como assim você não conseguiu pagar as contas? Nem são tão caras assim, meus pais nunca atrasaram nenhum pagamento, eu nunca passei por nada disso. Elias falava para seus colegas. Ao perceberem o quanto Elias era alienado com as questões do dia a dia, e que tinha tanta folga que podia fazer piadas com as pessoas mais humildes, muitas pessoas foram se afastando dele. Ele, muitas vezes, era chamado de imaturo, e sempre respondia que aquelas pessoas eram dramáticas, que a vida não era assim tão difícil. Algumas pessoas ficavam junto a Elias e o apoiavam em suas declarações absurdas, dizendo que ele estava certo, e que as outras pessoas é que eram dramáticas. Mas, o que Elias não percebia é que essas pessoas só estavam ao seu lado pois, ao seu lado elas saíam, e ganhavam muitas roupas e calçados, tudo dado por ele. Como tinha feito uma faculdade muito boa, a mais cara do país, Elias logo que se formou conseguiu um emprego, pois seu pai conhecia o diretor da empresa, e era no setor de finanças. Como seus pais, Elias sempre tinha se interessado muito pelo mercado de finanças, e se tinha algo que a família poderia dizer que era sua herança, era a facilidade em lidar com números e convencer as pessoas a investirem as suas economias em ações e em negócios, que muitas vezes não davam lucros. Mas, para Elias, isso não importava, só o que importava era o seu lucro, mesmo que outra pessoa perdesse. Para eu ganhar é necessário que outra pessoa perca, é uma situação lógica, era isso que Elias dizia para si mesmo, quando quaisquer resquícios de culpa o acometiam. Enquanto estava perdido em seus pensamentos, o chefe de Elias abriu a porta e o chamou. Elias se levantou, ajeitou a sua gravata e entrou. Dentro da sala, o chefe de Elias pediu que ele se sentasse, e Elias, que sempre era muito confiante, pela primeira vez sentiu a confiança titubear, e temeu perder o seu emprego. O seu chefe então começou a falar, e mesmo que não fosse uma demissão, Elias se sentiu desconfortável com o que ouviu. O seu chefe explicou que a empresa estava passando por algumas mudanças ruins, devido a oscilações de mercado, e que por isso estavam acontecendo alguns cortes. Iriam acontecer demissões, isso era inevitável, mas Elias era uma pessoa muito importante para ser tirada da engrenagem que era aquela empresa, era o que o patrão de Elias disse. Por fim, ele disse que mesmo não o demitindo, teria que reduzir o seu salário, e que ele não teria mais a própria sala. Eu sei que é uma situação ruim, eu mesmo não gosto disso. Mas, espero que entenda que é necessário, Elias, disse o seu patrão.
Ouvindo aquilo, Elias sorriu, mesmo que por dentro estivesse magoado, nervoso e, até mesmo, ofendido com aquilo. Ele se sentia muito mais do que uma peça que permitia que as engrenagens da empresa continuassem se movendo, ele se sentia a própria engrenagem que fazia tudo continuar em funcionamento, e a empresa faturando. Várias vezes ele tinha feito atos que não eram legalizados, enganado clientes e os convencendo que estavam entrando no negócio de suas vidas ao investir na empresa, quando na verdade estavam assinando a própria sentença de falência. Quando Elias fez isso pela primeira vez, foi chamado para uma conversa com a diretoria. Ele achou que seria repreendido pelos seus atos, mas acabou que ele foi elogiado. Ele então entendeu que o que a empresa queria era lucro, não importava se ele era lícito ou não. Elias então apertou a mão de seu chefe, que tinha estendido a própria mão para lhe cumprimentar, e saiu da sala. Ele foi direto para o refeitório do lugar, encheu um copo, se sentou, e começou a beber a água, tentando relaxar. Nesse momento, um dos colegas de trabalho de Elias entrou no refeitório, olhou para ele e perguntou o que tinha acontecido. Elias normalmente não conversava muito com o seu colega de trabalho, pois, da mesma forma que ele não era de confiança, ele sabia que seus colegas também não eram. Mas, no calor do momento, ainda irritado com o que tinha ouvido de seu patrão, Elias contou ao colega de trabalho o que tinha acontecido. O colega de trabalho então disse: mas você sabe por que isso aconteceu, né? Elias respondeu que era por causa dos cortes de custos, mas seu colega olhou com um olhar de "você foi enganado". Ele então disse a Elias: o real motivo dessa conversa, Elias, foi aquela mulher do chocolate. Elias, confuso, não entendeu o que o seu colega estava falando e, como a sua expressão foi de confusão, o seu colega disse: você se lembra daquela mulher do chocolate que a gente fez aquela pegadinha? Ela veio aqui na empresa, eu não ouvi o que ela disse, mas vi ela falando com o nosso patrão e, pela descrição que ela fez, ele entendeu que era você. Eu não ouvi o que ela falou, mas, com certeza, não foi coisa boa, né? Elias encarava o seu colega de trabalho, que estava visivelmente feliz com a situação difícil que ele estava. Elias então se levantou, jogou o copo no lixo e saiu, caminhando, nervoso, para fora do refeitório. Foi difícil terminar o seu turno de trabalho, mas Elias seguiu, sabendo que no horário em que fosse para casa iria resolver as coisas no caminho. Assim que o seu turno acabou, à noite, Elias saiu da empresa, pronto para confrontar aquela mulher que ele acreditava que tinha lhe prejudicado. Conforme caminhava, ele se lembrava de todo o ocorrido. Como colegas de trabalho que tinham a sua mesma índole, os passeios em que eles se envolviam faziam jus ao seu caráter. Então, em um dia, enquanto voltavam de uma bebedeira, a qual tinha sido feita durante o horário de trabalho mesmo, Elias e seus colegas foram abordados por uma vendedora de chocolates. Era uma mulher de meia idade, de expressão bondosa que ofereceu àqueles homens uma de suas barras de chocolate. Era visível a sua expectativa de que um daqueles homens comprassem um de seus produtos, mas o grupo tinha outros planos para ela. Elias, que adorava fazer brincadeiras com os seus colegas de trabalho, tinha no bolso uma nota falsa de 100, que ele tinha usado para pregar várias peças em seus amigos. O que Elias não cogitou, era que seus amigos que sofriam essas pegadinhas riam com ele, pois tinham dinheiro, e uma nota de 100 reais a mais ou a menos, não fazia diferença. Mas, para aquela mulher, aquela nota de 100 reais era muito. Ela então entregou a Elias a caixa toda de chocolates, e o agradeceu várias vezes, quase chorando. Ela então se afastou, enquanto o grupo de homens dava risadas. Elias, furioso, foi até a mulher, chegou perto dela e num ímpeto pensou em agredi-la, porém, respirou fundo e se controlou, sabendo que se ele encostasse nela alguma câmera poderia gravar tudo e ele seria preso. Porém, assim que chegou perto de Elias, ela o reconheceu imediatamente e apenas o ignorou. Elias disse: é claro que eu ia te encontrar aqui, aonde é que uma mulher como você poderia ir? Você vai aonde tem mais chance de ganhar dinheiro, não é? Sua imprestável. A mulher continuava encarando Elias, sua expressão era de completa confusão. Elias então gritou: você não se lembra de mim? Tranquilamente ela disse que o reconheceu e perguntou: é claro que eu me lembro do senhor, posso fazer algo pelo senhor? Elias,
Furioso, respondeu, e não ache que falar dessa forma educada vai esconder quem você realmente é. Você é uma pedinte qualquer que tentou me prejudicar. Eu sei que no dia que eu te passei a nota falsa, uma simples brincadeira, você foi até o local que eu trabalhava e contou tudo o que tinha acontecido. E Elias bradou. A mulher calmamente disse que sim, ela tinha ido no trabalho dele no dia que ele havia passado a nota falsa, e completou dizendo, é mais só uma correção, senhor. Para mim aquilo não foi uma brincadeira. Eu estava trabalhando desde antes do sol nascer e quando o senhor comprou todos os meus chocolates eu achei que teria uma refeição decente para mim e para meu filho, naquele dia. Mas, assim que fui ao mercado, peguei os alimentos e fui para o caixa passá-los, acabei descobrindo que eu tinha sido alvo de uma infame brincadeira. A moça do caixa me olhou feio, disse que ela teria que ir guardar todas aquelas coisas que eu tinha tentado roubar do mercado. Eu fiquei confusa, disse que não estava roubando, e sim comprando aqueles itens, e que seriam a primeira refeição decente que eu e meu filho teríamos em dias, mas ela nem mesmo me deixou terminar de falar. Me cortou, e disse, em alto e bom som, para todos do mercado ouvirem, que eu estava tentando passar uma nota de R$ 100 para ela, e que aquilo era caracterizado como roubo. Ela disse para eu sair dali o mais rápido possível, antes que ela chamasse a polícia. Eu sou uma mulher forte, mas confesso ao senhor que saí chorando daquele mercado naquele dia. Não apenas pela humilhação, mas por saber que meu filho não teria a refeição decente que eu havia prometido. Eu também tinha pegado uma bolacha para ele, naquela compra que nunca cheguei a levar para casa. A bolacha de chocolate que ele adorava, é uma que vem recheada e em cada uma das bolachas vem o desenho de um cachorrinho. Eu sei que para você isso deve parecer bobagem, senhor, mas para mim aquilo foi uma derrota. Ver o meu filho me olhar com expectativa, e depois ver o sorriso dele se desfazendo quando ele olhou para as minhas mãos e não viu a bolacha favorita dele, foi desolador para mim. Então, caso o senhor ainda não tenha entendido, para você pode ter sido um momento de risadas, às minhas custas, mas para mim e para meu filho, aquilo foi um dia de fome e tristeza. As palavras ditas por aquela mulher, com tanta sinceridade, atingiram Elias no fundo de seu ser, e ele começou a perceber que nunca tinha pensado que uma pessoa poderia ser tão prejudicada assim por sua irresponsabilidade. Uma mãe e seu filho tinham ficado sem comer por sua causa. Aquilo fez o seu estômago revirar. Ele era uma pessoa rebelde, sempre tinha sido o que muitos chamavam de garoto problema, mas nunca tinha pensado seriamente em seus atos. Elias começou a perceber, naquele momento, que ele tinha tido sempre uma vida com muitos privilégios, e que as coisas que ele tinha acesso normalmente, como café da manhã, almoço e janta, e que eram tão banais para ele, que ele nem mesmo agradecia, eram coisas surreais para outras pessoas. Os olhos dele começaram a lacrimejar, e ele finalmente estava começando a entender algo que talvez ele sempre soubesse, e ele era um homem mau. Ele teve certeza daquilo, naquele momento, e um gosto metálico preencheu a sua boca, como se ele tivesse ferido a si mesmo e estivesse sentindo o gosto de seu sangue. E ele sentia que merecia se sentir daquele jeito. Ele tinha passado da adolescência para a fase adulta com a mesma mentalidade matura e com o mesmo pensamento de que apenas ele importava, de que tudo na vida se resumia à curtição. Era apenas sobre quantas festas ele conseguia ir em um único dia, sobre quantas garotas ele conseguia beijar e sobre quantos copos de bebida alcoólica ele conseguia beber sem passar mal. Para ele, isso tinha sido a sua vida. Seus pensamentos, sua forma de agir e até mesmo seus objetivos nunca tinham mudado e por isso ele nunca tinha amadurecido. Ele tinha escolhido continuar sendo inconsequente, e isso, pela primeira vez na vida, o deixou extremamente constrangido. Ele tinha escolhido ser um adolescente no corpo de um adulto. Foi tão difícil constatar tudo isso, que Elias apenas quis espantar esse pensamento tentando jogar a responsabilidade para cima da mulher. Ele então apontou o dedo no rosto dela e disse, e eu não sou a única má pessoa aqui, senhora. Eu passei essa nota para você apenas como uma brincadeira, mas você foi até o meu patrão, contou tudo o que eu tinha feito, me expus, e tudo isso na intenção de que eu perdesse o meu emprego. Você foi muito pior do que eu. Ele gritava, cada vez mais alto, esperançoso que pudesse expor, naquele monólogo,
uma comprovação de que aquela mulher era uma pessoa tão detestável quanto ele. Mas, a mulher perguntou a ele do que ele estava falando. Ela disse que ele estava enganado, pois ela não tinha ido falar mal dele para o seu patrão. E o que você foi falar de mim então? Elias perguntou, com a voz tremendo, a ponto de ele não saber se estava trêmulo de nervosismo, de vergonha, ou de medo do que aquela conversa fosse revelar. A mulher então o encarou, no fundo de seus olhos, e respondeu: eu fui até o seu patrão entregar uma das barras de chocolate que estava faltando. Eu contei o dinheiro e percebi que faltava uma barra de chocolate. Foi antes de eu perceber que a nota era falsa, senhor. Foi tão difícil ouvir isso, que Elias apenas abaixou os olhos, incapaz de sustentar o olhar daquela mulher. Ele estava se sentindo derrotado, e sem saber o que fazer, ele apenas levou as mãos até o bolso, pegou a carteira e tirou 2 notas de R$ 100. Ele pegou o dinheiro e entregou à mulher, que, desconfiada, não pegou as notas. Elias insistiu que ela pegasse o dinheiro. Por favor, pegue, eu não quero nenhuma barra de chocolate, eu só quero que aceite o dinheiro, ele disse, tentando fazer com que a mulher aceitasse os R$ 200. E percebendo que a mulher ainda estava hesitante, ele completou: e não são falsas, eu juro. A mulher então estendeu a mão, e pegou as 2 notas. Ela então se afastou de Elias, caminhando devagar, continuando a vender o seu chocolate para outras pessoas. Elias a viu escondendo a sua dor por trás de um sorriso enquanto oferecia chocolates a outras pessoas, e ele constatou que nunca teria o mesmo autocontrole daquela mulher. Ela tinha acabado de ter uma discussão com ele, mas mesmo assim se manteve firme, fazendo o seu trabalho. Em várias situações em seu emprego, Elias tinha se descontrolado a ponto de quase quebrar a própria mesa. Naquele momento ele constatou que aquela mulher era melhor que ele em todos os sentidos. Cabisbaixo, com a vontade de sumir dali, Elias caminhou até o seu carro, entrou, ligou o veículo e foi para casa. Quando chegou em casa, ele demorou alguns minutos para sair do veículo e, mesmo assim, não sentiu vontade de fazer nada. Entrou em casa, se jogou no sofá, ligou a televisão e ficou passando os canais, aleatoriamente, tentando encontrar algum que tivesse alguma notícia, qualquer uma, que o livrasse do pensamento horrível que estava pairando em sua cabeça. Enquanto assistia alguma novela que passava na televisão, ou mesmo alguma propaganda de um produto qualquer, tudo o que ele imaginava era aquela mulher com seu filho, no dia em que ele entregou para ela a nota de R$ 100 falsa. Ele se afastou dela, rindo, junto a vários outros homens que diziam ser seus amigos, enquanto aquela mulher, e seu filho, ficavam famintos a noite toda. Ele a imaginou chorando e amparando a criança. Pensar tanto nisso o deixou enjoado, ele resolveu se deitar para dormir, e então esquentou um pouco de leite e foi para a cama. Quando ele se deitou, e começou a beber o leite quente, ele teve uma súbita lembrança, foi também uma nostalgia que o invadiu por inteiro. Ele se lembrou de que quando era criança, e sentia medo do escuro, ou medo de algum monstro que ele achava que tinha visto em seu quarto, sua mãe levava para ele um copo de leite quente. Ela então se sentava junto a ele na cama, e dizia que aquilo tinha sido só a imaginação dele, e que ele poderia dormir tranquilo pois ela estaria ali para protegê-lo. Ele não entendeu a princípio, por que aquela lembrança o tinha cometido de repente, mas ele logo entenderia. No dia seguinte, assim que Elias acordou, ele se arrumou para o trabalho, tomou café da manhã e foi dirigindo. Enquanto dirigia, ele se lembrou da noite anterior na qual teve um momento nostálgico. Ele então subitamente se lembrou, quando estacionou o carro no estacionamento da empresa. Elias entendeu, ele tinha se lembrado daquele momento feliz de sua infância, pois aquela felicidade tinha sido do tempo em que ele tinha sido feliz de verdade, mas isso tinha mudado, pois ele, com o tempo, cada vez mais estava se tornando um homem frio, que só se importava consigo mesmo. Ele foi perdendo aquele brilho no olhar, que sua mãe tanto dizia que ele tinha, e foi se tornando cada vez mais o que todos chamavam de homem de negócios, o estilo mais sério, focado e que todos queriam ser. Elias percebeu que ele mesmo não queria mais ser daquele jeito. Ele também começou a sentir muita saudade de sua mãe, que já havia falecido há alguns anos, e desejou, mais do que tudo, poder vê-la mais uma vez. Ali, de olhos fechados, ele fez uma oração, disse à mãe que sentia saudade,
que queria muito revê-la e que sentia muito pelos seus erros. Também disse que iria mudar, e que esperava que ela sentisse orgulho dele dali para frente. Se lembrou também que ao atingir a maioridade, como não tinha nada em sua vida que o preenchesse com felicidade, o que restou foi buscar qualquer prazer momentâneo, mesmo que isso prejudicasse os outros e que aquilo não o fizesse feliz de verdade. Naquele momento, estacionado, sem sair de dentro do veículo, ele foi acometido por várias lembranças de sua vida, e não pôde evitar se sentir muito desprezível. Ele se lembrou de momentos em que tinha ido a fast foods e tinha humilhado atendentes, dizendo que tinha pedido outro lanche quando na verdade era mentira. Em um dos casos, ele disse, em voz alta, o quanto aquela pessoa nunca seria nada em sua vida, e que nunca sairia de trás daquele balcão. E se lembrou também de ter mentido para um morador de rua, dizendo a ele que voltaria com um lanche para ele, mas que tinha voltado, olhado para ele e dado risadas, debochando de sua situação de rua. E, por último, ele tinha feito muito mal à mulher e ao seu filho, os privando de ter uma refeição decente, algo que todo ser humano deveria ter. Com tudo isso, ele não pôde controlar o que aconteceu em seguida. Ele então começou a chorar, ali mesmo, naquele estacionamento, enquanto alguns colegas de trabalho passavam por ele e perguntavam se estava tudo bem. Elias não respondeu a nenhum deles. Sabia que nenhuma daquelas pessoas eram suas amigas de verdade e que a intenção deles era apenas humilhá-lo por ter chorado à vista de todos, algo que aqueles homens consideravam uma fraqueza. Elias chorou compulsivamente durante vários minutos, sem tentar podar o seu próprio sentimento, se permitindo ser humano naquele momento, sendo honesto consigo mesmo pelo menos durante aquele momento. Por fim, ele se sentiu muito aliviado. Ele então se levantou, pegou a carteira, trancou o carro e foi até uma lanchonete, a que ele mais gostava, e foi lá que ele comprou o combo mais caro do lugar. Elias então levou o alimento até aquele morador de rua, o qual ele tinha prometido uma refeição e nunca tinha entregado. Ele se aproximou e viu o morador de rua. Assim que o senhor viu Elias, ele se lembrou dele, então, com um sorriso tristonho olhou para o outro lado achando que aquele homem estava ali para lhe fazer mal novamente. Ele estava tendo um dia muito complicado e não queria ser alvo de mais um ataque. Porém, Elias se aproximou dele, se abaixou, pediu àquele senhor que o desculpasse e entregou para ele a refeição desejando que tivesse um bom apetite. Ele também entregou a ele uma nota de R$ 100, e disse que esperava que aquilo garantisse a ele mais algumas refeições ao longo da semana. Emocionado, o senhor agradeceu a Elias, e explicou que normalmente ele vendia bala no semáforo, e que assim ele conseguia se alimentar, mas que naquela semana não tinha conseguido vender, pois estava com dificuldades em andar, devido a muitas dores nas costas. Ele completou dizendo que, por isso, o dinheiro que Elias tinha dado a ele seria muito útil para ele conseguir se manter forte e se recuperar daquela semana difícil. Aquele momento humilde de agradecimento fez Elias se sentir melhor do que ele jamais tinha se sentido. Era engraçado, ele já tinha gastado muito dinheiro, comprando refeições absurdamente caras, em restaurantes absurdamente superestimados, e mesmo assim tinha saído infeliz, mas ter gastado pouco dinheiro em uma lanchonete de bairro, e ter comprado uma refeição simples que foi entregue para uma pessoa humilde, tinha lhe feito se sentir completamente feliz. Elias então se levantou e saiu andando, retribuindo o sorriso que aquele senhor lhe dava. O senhor feliz comia o lanche, e Elias ficava feliz por ver a felicidade dele. Elias também viu o senhor dividir o lanche com alguns de seus companheiros da rua, e percebeu que aquele homem era mais humilde do que qualquer um de seus amigos que viviam vestidos nos ternos mais caros, mas que nunca tinham feito sequer uma doação de alimentos para um orfanato ou casa de repouso. Ele também voltou até a lanchonete na qual tinha humilhado o jovem e pediu para conversar com ele em particular. Na conversa, ele se desculpou. O atendente, sorrindo, disse que Elias não tinha sido o único a humilhá-lo do nada, mas que ele era o primeiro a reconhecer seu erro. Ele completou dizendo que aquela era a primeira vez que alguém voltava para se desculpar, e que aquilo tinha tornado o seu dia muito melhor. Ele aceitou as desculpas de Elias e desejou a ele um bom dia. Depois disso, para Elias, só faltava uma coisa a ser cumprida, e enquanto ele recebia as ligações do seu chefe, nervoso, perguntando onde ele estava, ele apenas desligou o celular. Continuando a andar em direção ao seu destino,
Elias foi até aquela mulher que vendia chocolates e viu que ela ainda estava vendendo os doces na rua. Ele então perguntou a ela como estavam as coisas, como estava a sua rotina. Ele disse que se sentia muito mal por tudo que tinha feito, e que esperava que aquele dia que ela tinha ficado sem se alimentar, não se repetisse nunca mais. Ela disse que esperava o mesmo e continuou a oferecer os chocolates a todos que passavam. Emocionado, e sem conseguir se controlar, Elias começou a contar para a mulher o quanto ele queria se tornar uma pessoa melhor e o quanto era difícil para ele ter reconhecido todos os seus erros, mas que agora que tinha reconhecido ele não voltaria atrás. Ele estava decidido a ajudar o próximo. A mulher olhava para ele emocionada, lembrando de tantos outros que, como ele, tinham a humilhado, e que nenhum deles tinha voltado para se desculpar como Elias tinha feito. A mulher então se permitiu olhar para Elias como alguém que realmente queria perdão e que estava disposto a mudar, e disse que estava feliz por ele ter voltado. Ela então o abraçou, o agradeceu por ter voltado e disse que se muitas pessoas tinham direito a uma segunda chance, com ele aquilo não seria diferente. Enquanto ela dizia essas palavras de apoio, Elias se permitiu acreditar. Ele agradeceu à mulher e se afastou dela, deixando que ela continuasse a vender. Naquele dia ele se sentiu feliz como nunca tinha sentido antes, com um objetivo de vida. Sorrindo para si mesmo, e empolgado com a nova perspectiva, ele colocou fones no ouvido, colocou uma música que ele gostava e começou a caminhar a esmo, sem destino. Pela primeira vez, em muitos anos, ele não queria pensar de uma forma objetiva, visando só lucrar, querendo só conseguir dinheiro. Naquele momento ele queria deixar seus pensamentos à solta, desenfreados. Queria deixar, também, que os seus sentimentos ficassem sem rédeas e o comandassem, com o único objetivo de encontrar algo bom dentro de si. Enquanto caminhava, ele sentiu o sangue circular pelo seu corpo, e começou a suar. Em outros momentos ele se incomodaria com aquilo, e iria para casa colocar uma roupa mais adequada para uma caminhada, mas, naquele momento, ele relaxou. Começou a caminhar, dando passos no ritmo da música, e quando o som começou a acelerar ele começou a correr. Algumas pessoas até mesmo olhavam para Elias com um olhar curioso. Ele começou a pensar que aquelas pessoas deveriam estar se perguntando o que um homem de terno estava fazendo, com fones e correndo em meio ao centro da cidade, como se estivesse em um parque a céu aberto. Ele deve estar maluco. Isso sim, era o que Elias pensava que as pessoas deveriam estar falando às suas costas, mas, essa exposição a qual algumas pessoas achavam ridícula, não o incomodou. Em outras situações ele se sentiria constrangido, mas, naquele momento, tudo o que ele sentia era libertação. Ele se sentia solto, se sentia desinibido, se sentia feliz e livre das amarras que ele mesmo havia construído ao longo de sua vida. Enquanto corria, tranquilo, como se estivesse em uma maratona improvisada, Elias sentiu que já sabia qual o primeiro passo que deveria trilhar em sua vida. Ele então foi até o seu trabalho, exigiu as suas férias que estavam atrasadas há muito tempo e disse que precisava de um tempo longe daquele lugar que o sobrecarregava tanto. O seu chefe, contrariado, não quis dar a ele as férias, então Elias simplesmente disse que estava indo embora e se demitiu do trabalho. Todos olhavam, chocados, Elias ir embora, mas ele não voltou atrás. Ele tinha decidido que aquilo seria um recomeço em sua vida. Depois daquele dia, Elias se permitiu ter uma semana de descanso. Ele ficou em casa de bobeira, lendo, assistindo programas de televisão e comendo bobagens. Depois disso, ele arregaçou as mangas e foi fazer aquilo que ele sabia ser o seu destino. Elias alugou um espaço e distribuiu convites. No dia do evento todos compareceram, e foi nada menos do que um almoço beneficente. Todos os almoços foram distribuídos gratuitamente. Mas, não parou por aí. Durante vários dias, Elias fez ações de arrecadação e doações de alimentos e de itens de higiene pessoal para pessoas necessitadas. Ele passou a ser conhecido na área de voluntariado, e, quem via Elias, não o reconhecia. Vários ex-colegas de trabalho foram até ele, e tentaram convencê-lo a voltar à antiga vida, de ganância, mas Elias negava. Alguns dos ex-colegas de trabalho diziam a ele que estavam com pena de sua nova vida. Mal eles sabiam que Elias, ao chegar em casa,
sentia uma paz que nunca tinha sentido em sua vida. Fazer o bem aos outros o transformou e o deixou verdadeiramente feliz, e disso ele não abriu mão. Você acha que Elias mereceu a segunda chance? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.